Olha, como faz falta um radinho de pilha, hein? Como faz falta um radinho de pilha. Eu não sei se você percebeu, você que estava aqui ao vivo me ouvindo, de repente caiu o sinal. Simplesmente como se você tivesse, alguém tivesse apagado a sua energia, a sua luz. Exatamente a semana passada, hoje é segunda-feira, eu fiquei sem fazer o nosso programa de rádio, justamente o dia inteiro, o dia e noite, falta de energia aqui em São Paulo, em várias regiões. E agora, eu transmitindo uma live ao vivo, o sinal, nós recebemos aqui um aviso do Instagram, que iria encerrar a minha live. E eu, sem entender nada, imaginei que a gente tinha falado algo que, mais uma vez, não é a primeira vez que o Instagram faz isso, eu imaginei que o Instagram estava censurando o nosso trabalho mais uma vez. E aí o que é que nós fizemos? Tivemos que descartar a live, mesmo porque eles derrubaram a live. Só que na verdade eu fui verificar agora e não foi culpa dessa vez no Instagram, foi da Claro. Então aqui não tem jeito. Quando eu não me ferro, desculpe a expressão, né? Quando eu não me ferro aqui literalmente pela Claro, a operadora, é pela energia, pela Enel. Aí eu digo, né, como faz falta o tempo do rádio de pilha. Você lembra do rádio de pilha ou não? A semana passada eu comentei isso. O dia inteiro sem energia, sem informação nenhuma. Você não pode ligar a televisão porque tudo precisa de energia. Então, como faz falta algumas coisas do passado, hein? O radinho de pilha. Tem muita gente que tem um radinho de pilha aí. E a segunda-feira passada, bom, o rádio, de modo geral, ele que vai para tudo quanto é lugar, até os imagináveis. E aliás, nós estamos transmitindo agora pela rede, mas tem muita gente que está me ouvindo pelo rádio também, não é? Alô, alô, você que está me ouvindo pelo rádio, de repente, por que não? Até pelo radinho de pilha. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: você que está chegando agora, tudo bem, mas você que estava me ouvindo alguns minutos atrás e de repente não entendeu nada, não tem problema, sabe? Sabe qual a situação? Quando nós estamos ao vivo, o que a gente tem que fazer? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo e aqui não tem problema nenhum. Nós estávamos aqui narrando um caso chato, mas serve como alerta. Aliás, tudo que a gente fala aqui serve como alerta. Utilidade pública e prestação de serviços, não é verdade? A gente está falando aqui de um caso de Santo André, de uma mãe irresponsável que deixou uma criança, né, um bebê de 3 anos na rua, perambulando, sozinha, com fralda, porque a criança não tem, 3 anos não tem noção de nada. Graças a Deus, protegida por Deus e pelos homens, né, que no caso, vamos ao caso Alencarzinho, que é melhor, né? Vamos lá. Olha, uma jovem de 19 anos, já mãe de uma criança de 3 anos, né? Mas eu acho que ela não sabe qual o sentido de ser mãe. Desculpe até a expressão que eu vou usar agora, mas muita gente usa, né? Eu respeito, sempre eu respeitei todo mundo. Então, aí eu digo o seguinte: essas meninas irresponsáveis, no caso dessa aqui, essa mulher que é mãe de uma criança de 19, ela é mãe de uma criança de 3 anos, portanto 3 anos atrás, com 16 anos, ela ficou grávida dessa criança, não é? Eu estou olhando aqui pela conta. Ela tem 19 anos, essa mãe, jovem mãe, irresponsável, não é? Que merece sim perder a guarda dessa criança, porque é uma mulher irresponsável. 19 anos, na hora de virar o zoinho, todo mundo sabe. Agora, na hora de criar, de ter responsabilidade, esqueceu? Todo mundo tem direito de se divertir, sim.
Mas, convenhamos, né? A falta de responsabilidade dessas meninas, dessas garotas, que só vivem na internet, não é? E essa que deve ser uma delas. Só vive na internet, está pouco se lixando para a vida, quer dizer, para a vida dos outros. Ela quer balada. Quer dizer, tem uma criança de 3 anos, gerou uma filha com 3 anos de idade, deixou a criança sozinha em casa, ontem, domingo, e vamos lá para o bailão, para o funk. Mãe irresponsável. Agora, não obstante a irresponsabilidade dessa jovem de 19 anos, o que mais me chama a atenção aqui é que tem várias denúncias contra ela, de abandono. E o Conselho Tutelar de Santo André, alô Santo André, o Conselho Tutelar de Santo André, simplesmente não está fazendo porcaria nenhuma, porque senão, pelo menos teria uma resposta aqui para nós, da imprensa. Aliás, essa menina não deveria nem estar na rua, e talvez nem em casa, porque a mãe teria perdido a guarda dela. Eu estou sendo bem suave ainda, porque é o seguinte, você que é mãe, especialmente, vou falar para você que é mãe, que ama com certeza seu filho, sua filha, uma criança de 3 anos, a senhora tem coragem de deixar sozinha em casa. E outra coisa, essa criança foi encontrada no meio da rua. O que poderia acontecer com ela? Tudo que você possa imaginar de ruim. E graças a Deus, em primeiro lugar, em segundo, aos colaboradores aqui da Companhia de Energia, que estavam na rua, achou estranho uma criança com fralda, né, 3 anos de idade, pé descalço, andando sozinha, perambulando, chorando e pedindo pela mãe. Uma irresponsabilidade total. Vamos ao caso que é melhor. Olha só, uma mulher jovem de 19 anos foi presa ontem, domingo, após deixar a filha de apenas 3 anos de idade sozinha em casa para ir a um baile funk em Santo André, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a menina, o bebê, né, caminhava sozinha descalça pela rua Pero Vaz, em Santo André, vestindo apenas uma fralda. Nas imagens que deve estar perambulando aí pela internet, essa criança, esse bebê, aparece chorando e chamando pela mãe, que é uma estudante, quer dizer, onde ela estuda, né? A reportagem fala em estudante, estuda o quê? 19 anos de idade, irresponsável. Olha, graças aos funcionários da Enel, que realizavam manutenção nessa rua, na rua Pero Vaz, eles viram a criança desacompanhada, naturalmente, e decidiram ligar para a Polícia Militar. Fizeram certo, parabéns aí. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mãe da criança voltou para casa e confessou ter saído enquanto a filha dormia para participar do baile funk. Olha só os absurdos que acontecem agora aqui. A única que se salva aqui, você vai ver quem é que se salva aqui dessa história toda, além dos colaboradores daqui da Enel, né? Olha, o Conselho Tutelar de Santo André foi acionado pela Polícia Militar e a polícia identificou que tem outras denúncias no próprio Conselho Tutelar de Santo André de abandono contra essa mesma mulher. Aí eu pergunto, para que serve essa porcaria de Conselho Tutelar de Santo André? Vocês estão fazendo o que aí? Juntando papéis? Porque a própria Polícia Militar está identificando aqui, eles foram lá, para ver se tinha alguma ocorrência. Tem várias ocorrências, denúncias contra essa mesma irresponsável mãe de 19 anos que deixou a criança abandonada ontem nas ruas de Santo André. Então, tem que fechar isso aí. Quem é que cuida do Conselho Tutelar de Santo André aí? Alô, prefeito de Santo André. Se eu sou prefeito de Santo André, qual é o nome dele mesmo? Prefeito, independente das secretarias aí, o senhor precisa fiscalizar isso aqui. Se tomara que esteja já pedindo, aliás, fiscalização para ver a responsabilidade dos conselheiros aí do Conselho Tutelar de Santo André, que, segundo a própria Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública, eles foram até o Conselho Tutelar para saber se tinha alguma coisa relacionada à mãe dessa criança. E pasmem, vou repetir, encontraram outras denúncias contra a mesma mulher. Denúncias do que, Ligeirinho? De abandono. Então, coisa que não serve para nada se fecha.
Então, manda embora todo mundo do Conselho Tutelar e fecha essa pinóia. E coloca a coisa certa aí, né? Porque se a gente tem um Conselho Tutelar sustentando ali muita gente que não faz porcaria nenhuma. Pessoal, sempre que a gente cita alguma coisa aqui, alguém, seja empresas, nomes de pessoas, autarquias, no caso aqui, Conselho Tutelar de Santo André, tá bom? Eu estou falando, ó, presta atenção, eu estou falando do Conselho Tutelar de Santo André. Eu conheço muitos setores aí, Conselho Tutelar, que a maioria, aliás, né? Não vamos também generalizar e, aliás, eu nunca generalizo. Então aqui, eu estou falando do Conselho Tutelar de Santo André, que perante a reportagem aqui oficial, comunicado da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, dos policiais militares, o Conselho Tutelar de Santo André não existe. Não existe. Porque isso aqui é o quê? Vocês têm denúncias dessa mesma mulher de abandono da criança. Vocês vão esperar o quê? Tragédia contra essa criança? Em Conselho Tutelar, vocês estão me ouvindo aí? Quem é responsável pelo Conselho Tutelar de Santo André? Tem que ser chamado e também assinar lá um BO contra vocês. E responsabilidade também de vocês. Porque a partir do momento que você tem uma denúncia, que seja uma só, mas aqui tem várias denúncias, a própria polícia, repito, pela terceira vez, a Polícia Militar em Santo André foi procurar o Conselho Tutelar para saber sobre esse caso dessa criança, encontrada nas ruas, perambulando em Santo André, e a mãe no baile funk. Daqui a pouco vão ligar aqui e falar que eu estou falando do baile funk. Não, qualquer baile, pode ser forró, sertanejo, no caso aqui é baile funk. Não misture as coisas. Eu estou falando sobre a irresponsabilidade da mãe. Então, a Polícia Militar está afirmando que tem outras ocorrências contra essa mesma mulher de abandono dessa mesma criança. Aí eu pergunto, e eu acho que todo mundo, o que o Conselho Tutelar de Santo André está fazendo? Hein, prefeito? Tami Cristina, nós estamos falando ao vivo, mas pega um corte aqui da nossa fala e manda para o prefeito lá. Não é possível. Na hora de fazer propaganda política, todo mundo faz, né? Bom, o pai da criança até agora não havia sido localizado até a última atualização aqui da reportagem do G1. A fulana aqui foi presa em flagrante por abandono de incapaz, encaminhada ao 6º Distrito Policial do município de Santo André. Parabéns, secretário Derrite. Viu, secretário? Parabéns, viu? Pela sua gestão aí. Parabéns aos policiais militares que atenderam a ocorrência aí, dessa mãe irresponsável, que tem que ser presa mesmo. Acho que é a primeira vez que ela vai presa, né? Agora tem que assinar mesmo. Abandono de incapaz. E eles foram ligeiros aqui, os policiais. Já encaminharam ela ao 6º Distrito Policial. Então ela já tomou sopinha de madrugada hoje, já tomou cafezinho e provavelmente está presa ainda, né? Bom, vamos aqui. Procurada, a Prefeitura de Santo André informou que a criança foi acolhida pelo 2º Conselho Tutelar, na região da Vila Luzita, e encaminhada ao Serviço de Acolhimento Municipal. O caso está sob sigilo. Então a Prefeitura já respondeu, e pelo que eu entendi aqui é o seguinte, já descartaram o Conselho Tutelar número 1. Então a criança foi acolhida, sabe que você me entende? No 2º Conselho Tutelar. Parabéns, então, eu já ia chamar a atenção do prefeito, ó, para vocês observarem o seguinte, se vocês tinham dúvida do nosso jornalismo, aqui, pessoal, não tem tralalá, não tem mimimi, não tem blá blá blá. Quando eu venho aqui, a gente coloca, eu não, a produção coloca aqui na tela as matérias que a gente vai comentar. Eu não sei de nada, eu estou comentando e lendo com vocês a mesma coisa. Então, aqui não tem nada combinado, Então, eu ia chamar a atenção do prefeito de Santo André, já não precisa mais, porque a própria prefeitura já tomou providências. Parabéns à prefeitura que já encaminhou o caso dessa criança, né? E a criança foi acolhida no 2º Conselho Tutelar, porque o primeiro não resolveu, né? O primeiro aqui, Deus dará. Na região da Vila Luzita, que eu conheço muito bem. Um grande abraço para o pessoal de Santo André. Tenho familiares aí, né? Bom, segundo dados do portal de transparência da Prefeitura de Santo André, fornecidos pelos conselhos tutelares da cidade, agora sim, hein? Foram registrados aproximadamente, só em Santo André, hein? Eu estou falando de Santo André,
25 casos de negligência e abandono entre janeiro e março deste ano. Em 2024, o número total chegou a 337 casos. Aí você fala, nossa, mas que diferença grande é. Mas nós estamos ainda no meio do ano, né? Quer dizer, um mês depois, estamos em agosto. Mas esse caso aqui que sirva como uma reflexão para que você, mulher irresponsável aí, vamos falar o papo aqui de mano, de mana. Sim, tem um detalhe aqui que eu não relatei. A avó, agora eu não sei se é a avó paterna ou materna, deve ser a avó materna. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, a avó da criança, veja só, isso aqui é importante, veja só a verdade aqui. Por isso que eu adoro as vós, né? A experiência, a maturidade. Pelo amor de Deus, hein? Não venha, claro, agora derrubar aqui a internet aqui. A Claro e a Enel são meus amores. Eu sou apaixonado por vocês, viu? Pessoal da Enel e pessoal da Claro. Desgraçados. Vocês dois aí, Claro e Enel, vá para o inferno. Eu estou falando para o inferno, os donos, né? Os fios. Essa porcaria de operadora que a gente paga caro e na hora que precisa. Tem que falar aqui ao vivo, não tem jeito. A produção fica dando risada aqui. Duas porcarias que a gente paga caro para ter um serviço porcaria. Operadora Claro Brasil e é outra porcaria da Enel Energias. Mas sabe por que acontece isso? Porque o Procon de São Paulo é um cabide de emprego. Não resolve porcaria nenhuma, não fiscaliza porcaria nenhuma. A Enel de Brasília, nesse governo e no outro também, uma porcaria. Uma agência federal de comadres e compadres. Não fiscaliza nenhuma empresa de energia. O Ministério das Comunicações, idem. Esse Brasil está largado e não é de hoje. Desculpem, tem que falar no meio da live. Aproveitar a audiência, não é? Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, a avó da criança, eu queria o nome dessa vovó. Dá uma olhada na denúncia dela, isso aqui vai ajudar pra caramba. Por isso que a mulher foi presa. Eu tenho certeza que essa voz dessa mulher aqui, da avó, ela forçou que eu não sei agora, eu acho que é a mãe dela. Pena que na reportagem não diz isso. Então, de acordo com o boletim de ocorrência, a avó da criança, do bebê de 3 anos, que foi abandonada pela mãe, relatou aos policiais militares que atendeu a ocorrência, que essa não é a primeira vez que a mãe da criança abandonou a menina. Ela ainda contou que já tinha denunciado ao conselho tutelar. Então veja só, a avó da criança, provavelmente a mãe dessa sujeita aqui de 19 anos, eu acho que a mãe ela mesma denunciou inclusive ao conselho tutelar. E o conselho tutelar não fez nada. Agora, claro, a reportagem falando do G1, a gente aqui no canal Estação Imprensa, em toda a rede, agora sim, a prefeitura, sabiamente, a prefeitura de Santo André, já tomou providências e a mulher está no Chilindró, no 6º Distrito Policial, aí de Santo André. É isso aí. Então vocês aí dos conselhos tutelares, né, para que cuida, né? O conselho tutelar é para cuidar das crianças, né? As crianças abandonadas. Então mando um abraço a todos, conselheiros, e que esse conselho tutelar de Santo André não sirva como exemplo, né? Péssimo exemplo, aliás. Música, informação, prestação de serviços é aqui. Canal Estação Imprensa. Fazendo um convite para você, canal Estação Imprensa no YouTube. Se você não conhece, nós temos lá mais de 7.000 vídeos. Canal YouTube Estação Imprensa, do rádio para a rede. Deixa eu aproveitar aqui, antes do próximo caso, mandar um abraço para quem está na audiência aqui, hein? Alô, vou mandar um abraço aqui para Solange. E Solange, se eu errar o nome do seu marido, é com ele mesmo, é o Evandro, acho que é o Evandro, não é? Casal maravilhoso, eu falei na outra live, mas eu faço questão aqui de abrir um parênteses. Antes desse caso aqui, eu quero mandar um grande abraço, fica aqui na região, aqui não lá, né? Na região de São Miguel Paulista,
próximo à estação CPTM de trens, não é? Fica o mercado da Vila, um mercado onde você compra mais barato, é mais barato que a rede de supermercados. E por quê? Porque nós temos a Solange e o seu esposo Evandro, o casal 20 de São Miguel Paulista, eles são donos do mercado da Vila, e eu já comprei lá, eu já comprei fisicamente, e já entrei em contato com o WhatsApp, e comprei lá pela Solange. É uma mulher simpática, sempre atendendo todo mundo com alegria e fazendo os seus vídeos aí, Mercado da Vila. Eu vou deixar aqui depois, direcionado para você, especialmente você que é de São Miguel Paulista, Zona Leste, vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. E sempre tem promoções. E sabe por quê? E não é milagre nenhum, não. Sabe o que acontece, pessoal? É que, infelizmente, no Brasil, todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro, todo mundo tem direito de ganhar dinheiro, mas por que com a situação difícil você não usa o seu cérebro, a sua inteligência, empreendedorismo, né? Empreendedores que a gente fala aí. Então a Solange e o esposo Evandro, eu já conheci ele faz tempo já. Faz tempo que eu devo uma visita lá, na verdade, né? Mas eu convido você de São Miguel Paulista, eu vou deixar disponível aqui o link deles, tá bom? Sabe por que eles fazem sucesso? Porque os produtos de marca que você compra em qualquer lugar, na rede, a margem de lucro deles, eles diminuem e vende mais barato. Então tudo que você possa imaginar, café, o pão, o leite, a parte de limpeza, né, alimentação, biscoitos, tudo que você possa imaginar. Mercado da Vila em São Miguel Paulista. Então manda um abraço aqui para a Solange e para o esposo Evandro. Será que eu errei o nome dele? Eu acho que é Evandro mesmo, né? Mas é o seguinte, Mercado da Vila, tá bom? Solange, um abraço para você, para o seu esposo, parabéns. Vocês são exemplos de empresários que lutam. E outro detalhe que é importante, pessoal, valorize o bairro onde você mora. Compre, valorize os comerciantes honestos, que têm empatia e é solidário o seu dia a dia. Compre, né? Não e a gente fala gastar, não é gastar, invista o seu dinheirinho, valorize o seu dinheiro economizando, comprando no bairro. E em São Miguel Paulista, no Mercado da Vila. Falei bem, Solange? Gostou da minha fala aqui? Alô, alô, Eduardo Salvo, muito obrigado pela audiência. Alô, Elson Alves, muito obrigado. José Tomás também na sintonia. A Fátima Santos 6187. A Bá Araújo também na sintonia. Quem mais aqui? A Sônia Regina Pereira Dias Santos. A Sônia Regina, a Sônia com esse nome completo aqui, e mais R$1 dá para almoçar, hein? Nome comprido, hein? Maria do Socorro Duarte Santos, muito obrigado também pela audiência. O Divino Beraldo também está nos ouvindo. Quem mais aqui? Geraldo Foleto. O Geraldo já é freguês aqui, né? Ale 6921, tudo bem, Lê? Muito obrigado, viu? Eu falei aqui da Sônia Regina Pereira dos Santos, muito obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo, eu já acionei aqui. A Fátima Santos também está nos ouvindo. Quem mais aqui? O Eduardo Salvo. Eu já falei do Eduardo, não tem problema, fala de novo, né? Passou na tela de novo, a gente vai falando aqui. Vamos aqui, Alencarzinho, para o próximo caso. Acesse canal Estação Imprensa, www.youtube.com/Estação Imprensa. Alô, alô, Baixada Santista, alô, Santos e região. Empresário é morto após ameaçar filhas e trocar tiros com a PM no litoral de São Paulo. Quem procura acha, né? Olha, um senhor idoso de 72 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia militar dentro do apartamento dele em Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência policial, Roseval Salles de Oliveira teria problemas com alcoolismo e antes do confronto com os agentes chegou a ameaçar as filhas e efetuar disparos na casa de uma delas, no quarto dos netos. Ele estava armado. A polícia militar informou que foi acionada para uma ocorrência em que um homem teria efetuado disparos com arma de fogo contra familiares na rua Senador Azevedo Júnior, no bairro Tude Bastos, na noite de ontem, domingo. Os
policiais foram informados de que ele teria se deslocado para o apartamento dele na Avenida Marechal Maurício José Cardoso, no bairro Boqueirão, em Santos. A equipe policial foi até o endereço. Na portaria do prédio, os agentes foram informados que Roosevelt havia chegado há poucos minutos. Segundo ainda relato do porteiro do prédio, o idoso estava bastante alterado e chegou a bater o carro na garagem. Os policiais então seguiram até o estacionamento e encontraram o veículo dele trancado com um revólver dentro. Ainda de acordo com os policiais militares, a equipe, os agentes tentaram contato no apartamento do idoso, né? Mas ele não respondeu. Minutos depois, ele perguntou quem era e foi informado que se tratava da PM. O idoso abriu parcialmente a porta. Então os policiais subiram até o apartamento. Os agentes pediram para Roosevelt mostrar as mãos, mas ele não obedeceu. Ele tentou fechar novamente a porta, mas foi impedido por um escudo dos policiais. O idoso atirou 2 vezes contra a equipe, que revidou. Um dos tiros disparados pelo suspeito acertou o escudo balístico dos policiais. Após a troca de tiros, o Roosevelt fechou a porta e, a princípio, não foi possível verificar se ele foi atingido. Em seguida, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados. Os agentes do GAT chegaram ao local e, após aproximadamente 1h30 da troca de tiros, os policiais invadiram o apartamento, onde encontraram o idoso caído no chão. Ele já estava morto. Durante a vistoria no apartamento, os agentes localizaram facas, um rifle calibre 44, numeração 672-3048, Winchester, 8 munições calibre 44 e 7 munições calibre 38, sendo uma deflagrada. Um bem equipado lá, hein? Bom, pessoal, a gente está relatando aqui. Vocês perceberam que a equipe do GAT foi depois e invadiu, né, digamos assim, o apartamento e encontrou o homem morto. Segundo, né, informações aqui, ele atirou primeiro nos policiais e, claro, os policiais evitaram. Agora, tudo isso aqui, pessoal, com certeza vai ser provado através das câmeras corporativas aí, não é? Que está no corpo dos policiais. Agora, veja só a quantidade de munições que o homem tem dentro do apartamento. Tinha problema de alcoolismo, ameaçou as filhas, voltou para o apartamento, atendeu mal os policiais e, né, na minha opinião, modesta opinião, segundo relatos aqui, ele procurou o que queria. Ele deveria se entregar, não se entregou. Muito pelo contrário, segundo informações aqui, ele atirou contra os policiais e os policiais revidaram, não é? Agora, em depoimento à Polícia Civil, veja só, as filhas do idoso afirmaram que o pai tinha problemas com alcoolismo e uso de medicamentos controlados. De acordo com o relato das filhas, Roosevelt havia bebido na manhã de domingo ontem e discutido com a filha de 25 anos, que morava com ele. Claro que os motivos são motivos familiares. Na ocasião, ele ameaçou com uma arma de fogo. Então, ontem ele já ameaçou uma das filhas de 25 anos de idade com uma arma, com um revólver. No mesmo dia, o idoso discutiu com a filha mais velha, de 31 anos, em uma padaria no bairro Tude de Bastos, onde também fez ameaças de morte. Em seguida, ele foi até a residência dele, aliás, a residência dela, e atirou no quarto dos netos, mas não havia ninguém no imóvel. Quer dizer, ele foi até a casa da filha mais velha, de 31 anos, e atirou no quarto dos netos. Perceberam aqui a ocorrência? As irmãs foram até a delegacia, registraram o boletim de ocorrência ontem, e quando estavam no local, foram informadas pela portaria do prédio do pai sobre a presença da polícia no local. As duas foram ao local, onde descobriram sobre a troca de tiros e a morte do pai, Roosevelt. Elas estavam indo para fazer o boletim de ocorrência contra o pai, né? Bom, em nota oficial, claro, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a polícia, ou as polícias, né, no caso aqui as duas, a civil e militar, investigam a morte do homem. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.
ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal do homem aqui, né? Da vítima agora. Da vítima não, na verdade, a ocorrência foi feita aqui, foi essa troca de tiros. Na verdade não foi nem troca de tiros, né? Ele atirou contra os policiais e os policiais evitaram. A verdade é essa. Vamos falar a linguagem correta aqui. Então, vou repetir aqui. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, ameaça, corretamente, posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. E foi considerado aquele legítima defesa e homicídio tentado da parte dele. Legítima defesa dos policiais. Foi registrado na Central de Polícia Judiciária, o CP da cidade de Praia Grande. Aí está mais um caso que poderia ter outros desfechos, não é? Mas a presença da polícia militar é sempre importante. E vamos sempre valorizar os bons profissionais. Alô, alô, Alerp, muito obrigado pela audiência. Ailton José também na audiência desta segunda-feira. A Lília Nelme, muito obrigado. Vocês valorizam o jornalismo de verdade, hein? Alô, meu amigo Célio Guimarães, cadê o seu sorriso, hein? Pessoal, além do mercadinho da vila que eu falei aqui, anote aí, ó, @dematosartes. Você vai se deliciar com as imagens sensacionais aqui do meu amigo Célio Guimarães, que ele tem, dentre outros talentos, o talento para arte, né? Então, para não ficar muito falado aqui, falatório, anote aí, no Instagram, @dematos, tudo junto, artes, o artes, ARTS, tá bom? Você vai se deliciar com as imagens impressionantes, impressionantes. O Célio Guimarães, meu amigão, comunicador de rádio, tem história no rádio também. Ele, de certa forma, ele está ajudando o meio ambiente com essas artes dele. Sabe por quê? Vai lá, hein? @dematosartes. Não adianta só você assistir. Segue ele. Já está crescendo bastante aí na internet, no YouTube e também aqui no Instagram. Bom, onde eu estou, hein? Eu estou aqui no canal Estação Influência, no rádio, estou na rede, estou no Instagram, não é? Então, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem em todo o Brasil. Então, anote aí, artes de verdade, né? E ajudando o meio ambiente. Ei, o Célio Guimarães tem história. @dematosartes, tá bom? Alô, Rogério Belarmino Dias, muito obrigado, querido, pela audiência, viu, querido? Alô, alô, quem mais aqui está nos ouvindo? Valdemir Vasconcelos, muito obrigado. Rosalina Rodrigues, obrigado pela audiência, viu? Catibe Sadi, deve ser a primeira vez, muito obrigado. Que bacana, muita gente também nos ouvindo nesta segunda-feira, que eu espero que seja uma das melhores da sua vida, e será, basta você acreditar. Fé em Deus, né? A vida da gente, ela nos surpreende sempre. Eu quero agradecer aqui, antes da mensagem final, ao seu Zeferino. Ô Zeferino, muito obrigado, né? Ele comentou aqui: ô Ligeirinho, você manda um alô para todo mundo lá, os nossos amigos da Agro, né? Do Agro, em Mogi das Cruzes, no Cinturão Verde, como você mesmo diz, e eu sou fã dos seus programas de rádio, quando você tinha o programa aqui na Rádio Guatemi e na Rádio Metropolitana em Mogi das Cruzes. Ô Zeferino, que bacana, hein? Muito obrigado. Eu lembro de você. Eu lembro que você e a sua esposa deixava sempre um bolo lá na rádio, né? Na Rua Barão de Jaceguai, 468, lá na Rádio Metropolitana. Bolo, chá, aquele bolo de fubá com erva doce. Você pensa que eu não lembro? Zeferino. Aí você não falou o bairro aqui. É o César de Souza, não é? Bairro César de Souza. Um grande abraço. Olha, tá vendo só como a gente se é surpreendido? Por isso que é bom ao vivo, não é? Ao vivo é bem melhor. Vamos lá.
Confesso que hoje, pela madrugada, eu vindo para casa, recebi uma notícia triste, que claro, ficará marcada para a eternidade. E a gente não está acostumado, né? Nós não estamos acostumados a perder pessoas queridas, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Antes da gente, outras pessoas irão embora. Eu tenho certeza que você tem alguma história para falar da saudade e daquela dorzinha no coração das pessoas queridas que se vão, que se foram, não é verdade? E aqui estou eu já comentei hoje em postagens, mas como em todos os programas, no finalzinho tem esse fundo instrumental musical que a gente para um pouquinho para refletir sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Em 1980, ele já começou a fazer sucesso, jovem ainda, quase minha idade. Ele começou a fazer sucesso no rádio em São Paulo. Quem tem mais de 50 vai lembrar, só dava Rádio Cidade. Os grandes nomes do rádio estavam na Rádio Cidade. E ele era um dos nomes, uma voz coloquial, bonita, linda, e um camarada sempre sorridente. Eu vou lembrar sempre dessa imagem. Em 1985, eu tive o prazer e honra de conhecer, e fizemos amizade. E é claro que a gente não se via sempre, né? E ele famoso já. E eu começando ali no rádio, no interior, enfim, fizemos até uma sólida amizade. De vez em quando eu encontrava ele nos corredores das rádios, porque ele gravava muito. Eu encontrava ele nos corredores de produtoras. E hoje, ele é saudade. Jovem, muita história para contar. E o sorriso dele sempre com a prioridade, além da voz. E eu cheguei a falar isso para ele, junto com outros amigos numa época, tomando café. Eu falei, o que eu gosto de você, meu, é que você não imposta a voz. A sua voz é natural. Nada contra, mas assim, você impostar a voz é uma coisa. Eu estou falando isso porque a gente sabe muito bem como funciona o meio de comunicação. E a voz dele vendia tanto que ele gravou mais de 90 mil comerciais só para Casas Bahia, sem contar Pão de Açúcar e outras empresas de nome e renome, famosas. Mas com certeza você que está me ouvindo em qualquer parte do país, no pequeno, grande, médio, grande município, como São Paulo, você certamente já ouviu a voz dele. Talvez você não tenha associado a voz com a imagem, porque ele também trabalhou em televisão. Esse programa Fala Brasil, eu acho, não tenho certeza que foi ele que começou o Fala Brasil. Então ele era sucesso, onde ele colocava a mão, ou a sua voz, ele fazia sucesso. E hoje, eu estou um pouquinho triste, um pouquinho não, um montão, mas assim, coração doendo, pela ausência de mais um amigo do rádio. Uma voz que se cala, mas que a obra vai continuar. Eu tenho certeza absoluta que nesses reclames, a gente falava reclames da Casas Bahia, na televisão, você já ouviu a voz dele. Infelizmente, nós estamos aqui apenas de passagem. É uma pena, mas faz parte. Então vamos entender que chegou a hora dele. É um momento difícil para todos os que te conheciam. Sua partida foi um baque para todos nós, nessa madrugada que ficará marcada. Sim, ficará marcada.
4 de agosto, início de mês, que nós não vamos mais ouvir as suas promoções do Natal, do Dia das Mães, Dia dos Pais. Vou repetir, sua partida. Eu estou até agora pensativo sobre isso. Como a vida da gente, de uma hora para outra, a gente nunca está preparado. Estou falando ao vivo e estou fazendo o possível para a emoção não tomar conta da minha voz, para fazer uma homenagem para você. Sua ausência já está sendo muito sentida por mim e pelos seus colegas do Clube da Voz, radialistas, locutores, enfim, todo o seu grupo de amigos. Eu tenho certeza que você continuará sempre nas nossas mentes, através da sua obra, do seu trabalho, principalmente da sua voz, desse sorriso maravilhoso, dessa amizade espontânea, sempre ajudando e valorizando os radialistas, valorizando a qualidade da publicidade, do marketing, da propaganda. Um grande publicitário também. Pois é. Vamos tentar aqui seguir em frente, carregando as boas lembranças maravilhosas que eu particularmente tive com você, com alguns cafés, ali na Rua das Palmeiras, ali na região central, na Rua da Quitanda. Vamos seguir em frente, porque é a nossa missão. Nós somos, todos nós, simples passageiros em um velho trem. A gente passa na catraca, pagou a passagem, até escolhe a estação que nós pretendemos descer, mas nunca sabemos se nós seguiremos esse destino. E é buscando conforto, em saber que você está num lugar melhor, a gente fica em paz. Sua partida nos ensina uma lição dolorosa, a de que nunca temos tempo suficiente com as pessoas que aprendemos a amar verdadeiramente. Amizade de amigos. Mesmo com todos os momentos que existe o cafezinho, a risada, os contratempos, né? As conversas. E o tempo passa. E a gente nunca vai se despedir porque a gente não sabe quando chegará a despedida. Descanse em paz, meu amigo querido Bob Floriano. Que o tempo amenize a dor da perca. E você não perdeu a vida, foi a vida que te perdeu. A pessoa forte, clara, presença como o sol, sereno como as estrelas. Continue a sorrir e encontre-se aí com Deus. Bob Floriano. Este programa dedicado especialmente para você. Deus te acompanhe. Deus o receba para o descanso eterno. Amém. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações
na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Edson Xavier, ligeirinho no rádio, audiência e credibilidade